Meus irmãos, sejam bem-vindos a mais uma aula da lição da Escola Bíblica, lições bíblicas do terceiro trimestre da Escola Bíblica do ano de 2024. Nós estamos na lição de número 12 agora e com o tema dessa lição é o banquete de Esté, denúncia e livramento. Denúncia e livramento. O texto áureo, que está em Provérbios capítulo 21, versículo 1, diz assim: como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Vou ler outra vez. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A tudo quanto quer o inclina. Bem, o texto áureo vai dizer para nós que os reis eles eram soberanos para as nações. Os reis sempre foram soberanos para as nações, mas Deus tem o domínio até dos reis, Deus tem o domínio de todas as coisas. Deus tinha e tem o coração deles nas mãos, é como diz o texto áureo, olha, o coração do rei, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Ele é o rei dos reis, ele sim tem todo o domínio. Por mais que estavam tramando contra o povo judeu, contra o povo de Deus, Deus é que tem e dá a última palavra. É o Senhor que dá a última palavra, então. Embora Assuero ser o rei e Amã ser o seu braço direito, os maiores daquela época, a vida e a história dos judeus nunca esteve nas mãos deles. Bem, Assuero, que era o rei aqui nessa altura, era o rei nessa época, vocês sabem pelas lições anteriores. O Amã foi então colocado pelo próprio rei como seu braço direito, abaixo apenas dele, ali naquele império, naquele palácio. Então, nós vemos que eles eram ali grandes influências, pessoas de grandes influências naquele lugar, apesar de ser rei, apesar de ter bastante poder ali também, como Amã tinha, mas os judeus, Esté, Mardoqueu, não estava no domínio deles, mas estava no domínio do nosso Senhor, como tudo está no domínio do nosso Deus. Não apenas eles, mas todos estão e todas as coisas estão no domínio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A verdade prática diz para nós: devemos reconhecer as autoridades humanas, mas não podemos atribuir-lhes um poder acima do que elas têm. Há um Deus no céu. Bem, na lição, as autoridades nessa lição está dizendo aqui uma coisa muito interessante. As autoridades elas têm o seu poder, elas têm aonde elas conseguem dominar. Devemos reconhecer essas autoridades humanas. Nós precisamos sim, até como cristãos também, reconhecer as autoridades e saber que elas têm sim poder sobre as leis, têm poder sobre muitas coisas. Mas nós não podemos dar poder a mais às autoridades. Eles não têm eles são na verdade limitados. Os poderes deles, o poder da autoridade é um poder limitado. Eles são limitados. Deus está acima de toda a autoridade, porque o poder de Deus não é limitado. O poder de Deus ele é infinito, ele é eterno, ele é grande. Então as autoridades têm poder? Tem. Nós precisamos estar de acordo com a autoridade, de acordo com as leis. Sim, nós precisamos tudo isso. Eles merecem o reconhecimento, até porque Deus ele permite que aquelas pessoas estejam ali, para que as coisas andem direito também, apesar de não andar tão direito, tão bem. Mas as autoridades nós precisamos reconhecer o que tem poder também para alguma coisa, mas a sua autoridade é limitada e o poder de Deus não se limita. A introdução da lição diz assim: na lição anterior, vimos como Deus agiu para alterar todo o cenário em Susã. Mardoqueu foi honrado e Amã humilhado. As condições agora eram outras. Até a mulher e os amigos de Amã já prenunciavam a sua derrota. Tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esté. Então,
A introdução está dizendo um pouquinho das lições anteriores que nós estudamos, quando Amã ele foi conversar com a sua esposa, com alguns seus amigos ali, e eles já prenunciavam a sua derrota, já falaram para ele, como vimos na lição anterior, que ele não era para mexer com os judeus, não era para mexer com esse povo de Deus, porque senão ele teria uma derrota muito maior, o pior poderia acontecer com eles. Já prenunciavam isso na vida dele. Então isso são coisas que aconteceram na lição anterior. E tudo será resolvido no segundo banquete oferecido por Esté, que é o que nós vamos ver daqui a pouco. Bem, na lição anterior, Deus muda o cenário. Começa a mudar a situação dos judeus mediante a afronta e ameaça de extermínio. Mardoqueu foi honrado e Amã ele foi humilhado. Então, entre uma lição e outra, entre um banquete e outro, na verdade, Amã então foi humilhado e Mardoqueu foi honrado, como nós vimos na lição anterior também. Então, nós podemos ver que começa a mudar a situação. Nessa lição, na lição anterior, começa a mudar a situação dos judeus mediante a afronta e ameaça de Amã, mediante a afronta e ameaça de extermínio dos judeus que Amã fez. Na verdade, ele conseguiu até um decreto assinado pelo rei para destruir aquele povo. Mas Jesus Cristo e Deus começa a mudar a situação quando Amã ele é humilhado e Mardoqueu começa a ser honrado. Então, aí como nós vimos na lição anterior. Primeiro tópico diz: o banquete e a denúncia. Aqui vai começar o segundo banquete que Esté pede. Primeiro subtópico: a instabilidade de Amã. O dia foi terrível para Amã. Cedo saiu de casa determinado a conseguir do rei a ordem de enforcamento de Mardoqueu. Durante o dia, serviu de guia para o cavalo que transportou seu desafeto judeu pelas ruas de Suzã. Aqui é quando estudamos na lição anterior que Mardoqueu foi honrado e Amã foi humilhado, ou seja, o rei disse para Amã pegar então Mardoqueu, colocar ele em cima do cavalo, colocar a veste do rei, colocar a coroa do rei, que foi o que Amã propôs para o próprio rei, sem saber que ele ia fazer tudo isso com a vida de Mardoqueu. Então ali começou a humilhação de Amã, humilhação na vida de Amã. Em casa, enquanto ouviu a sentença totalmente desfavorável, chegaram os servos do rei para levá-lo apressadamente ao banquete preparado por Esté. Amã estava certamente muito perturbado. Ir a um banquete naquelas circunstâncias deve ter sido muito desconfortável. É verdade, Amã ele já vinha de uma humilhação. Passou pelo primeiro banquete de Esté. A seguir esse primeiro banquete, ele foi humilhado, carregando o seu pior inimigo no cavalo, com as vestes do rei e coroa do rei, coisa que ele pensou que ia acontecer com ele, mas não aconteceu com ele. Ele já tinha até preparado a forca para, depois de humilhar Mardoqueu, ele depois enforcar Mardoqueu. Então, ele vem dessa humilhação para o segundo banquete que Esté propõe, que é aqui que ela vai dizer o que ela realmente queria com o rei. Então ele já vem para esse segundo banquete numa situação muito desconfortável. Ele já vem para esse segundo banquete muito perturbado, sem saber o que poderia acontecer, tendo em vista que já estavam as coisas ficando ruins para ele. As coisas já estavam ficando complicadas para ele, por isso ele já foi para esse banquete já esperando, ou talvez pensando que coisa pior pudesse acontecer. Então, entre o primeiro banquete e o segundo, onde Amã será desmascarado. Isso está entre o primeiro e o segundo banquete, onde Amã será desmascarado. Nesse tempo, já era para Mardoqueu estar morto. Porém, Deus honrou Mardoqueu e humilhou Amã. Agora ele estava indo para o segundo banquete, muito desconfortável. Subtópico de número 2 diz assim:
O banquete para o qual Esther convidou Assuero é chamado de banquete do vinho. O contexto é o rei da Pérsia. É o rei da Pérsia, no qual, assim como nos demais reinos pagãos de toda a história, o uso do vinho era comum nas festas e banquetes. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males. É uma grande verdade. O Antigo Testamento mostra para nós como o vinho pode destruir, como o vinho pode acabar com uma família, pode acabar com sonhos, com projetos, e o nome do banquete que Esther preparou, esse segundo banquete, era o banquete do vinho. Ou seja, eles já estavam esperando beber bastante, já estavam esperando participar, como era de costume, de tomar muitos vinhos e festejar bastante. Era isso que eles estavam à espera. Esse banquete, ele era o 7º banquete, olhando para o livro de Esther. Dentro do livro de Esther tiveram inúmeros banquetes, e esse é o banquete de número 7 dentro do livro. O segundo banquete promovido por Esther. Como nós falamos, o primeiro foi aquele onde ela preparou Assuero, preparou Amã. Depois desse banquete, Amã foi humilhado, e agora então Esther propõe o segundo banquete e faz o segundo banquete. O vinho sempre esteve presente nos banquetes todos os banquetes, o vinho sempre esteve presente. E o comentarista da lição, ele faz questão, nesse subtópico, de falar sobre os males que o vinho causa. Ele fala bastante aqui sobre os males que o vinho pode causar. O Antigo Testamento é enfático quanto aos seus terríveis males, se tratando do vinho. Havia expressa proibição para os sacerdotes, como diz em Levíticos capítulo 10, numa demonstração da necessidade de se fazer uma clara distinção entre o santo e o profano, conforme acentua a Bíblia de Estudo Pentecostal. A abstinência total do vinho era condição para o voto do nazireado. Além disso, o texto veterotestamentário ressalta o belíssimo exemplo dos recabitas, que se abstiveram totalmente do vinho e foram honrados por Deus. E ainda diz assim: no Novo Testamento o ensino é não se embriagar com o vinho, mas encher-se do Espírito. Devemos fugir de toda a aparência do mal e nos abster totalmente de tudo o que não convém aos santos. Tá aí então o conselho para nós. O conselho, na verdade, é não beba. Esse é o conselho. Nem pouco, nem muito, nem para não se embriagar, nem para se embriagar. Não, a ideia é não beber mesmo o vinho. Não, fica fora disso, deixa isso para lá, para quem não é temente a Deus aí. Não é pecado o pouco do vinho, o pecado é se embriagar, é verdade, nós não conseguimos, por texto nenhum da Bíblia, dizer que tomar o vinho é pecado, mas o conselho que nós deixamos e que deixam para nós e que nós deixamos também para todo mundo é para ficar distante disso, é para ficar fora mesmo disso, não tomar nem um pouco, nem para se embriagar e nem para não se embriagar. O vinho faz bastante mal aí, tendo em vista que ele pode chamar para o vício, e aí o vício já causa e já é pecado. Terceiro subtópico diz: qual é a tua petição? O rei Assuero agora faz essa pergunta para Esther no segundo banquete. Qual é a tua petição? Então, diz assim: Assuero estava mesmo determinado a saber o que inquietava a rainha, a fim de atendê-la. O fato de Esther comparecer em sua presença correndo risco de morte e no primeiro banquete ter mantido suspense quanto aos que lhe afligia, deve ter levado Assuero a suspeitar que algo muito grave estava acontecendo. Daí sua prontidão a novamente inquirir-lhe: qual é a tua petição, rainha Esther? Qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Esther capítulo 7, versículo 2. E a essa altura, talvez o coração da rainha estivesse acelerado. Ela estava diante do rei e do algoz dos judeus e teria que ser firme em sua declaração.
Esté se revelou uma mulher forte e decidida, denunciando o mal a Amã. A mulher virtuosa sabe abrir a boca com sabedoria, sem perder a postura. Olha que interessante. Nesse momento, então, os três estão sozinhos novamente em um novo banquete. Amã, o rei Assuero e a rainha Esté estão sozinhos novamente. Então o rei pergunta a Esté o que ela queria. Esté, ela soube esperar o tempo certo. Até esse momento aqui, Esté foi muito inteligente, sabendo a hora certa de falar, esperando o tempo com o silêncio. Ela soube esperar o tempo sendo silenciosa. Ela soube ficar em silêncio, esperando o tempo certo de falar com o rei Assuero, então, qual era a sua petição. E parece que agora vai chegando o tempo certo de falar nesse segundo banquete. Até o rei já está em um suspense, à espera do que a rainha tem para pedir, ou que a rainha tem para falar. Então o rei já está meio já agitado, querendo saber o que Esté tinha para ele. Interessante que nessa passagem aqui, nessa hora exata aqui, nessa hora exatamente, nós podemos lembrar de um texto de Eclesiastes capítulo 3, que há tempo de falar e há tempo de parar de falar. Ou há tempo de falar e há tempo de se calar. Há aquele tempo que nós precisamos mesmo falar e há o tempo que nós precisamos nos manter em silêncio. E isso é interessante nós termos em mente, isso é interessante a gente aprender, e é uma das coisas que a gente aprende com a vida de Esté. Ela soube ficar quieta, ela soube, no começo do livro, no começo da sua história, ficar em silêncio quanto ao seu povo. Ela não disse que era judia, ela ficou em silêncio. E agora também, novamente, com o rei diante do rei, no primeiro banquete, apesar de ela estar nervosa, apesar de ela estar ansiosa, ela segurou com sabedoria o que ela queria pedir ao rei. Então, nesse segundo banquete, ela esperou mais um pouquinho até o rei falar qual é a sua petição. E aí, no segundo tópico, nós vamos ver o que acontece quando ela se abre para o rei e fala toda a verdade do que ela queria. Segundo tópico diz: a fúria do rei contra a injustiça. Primeiro subtópico diz a revelação do plano. Esté agora revela tudo aquilo que ela tinha para falar com o rei. Esté detalhou ao rei o que havia acontecido. O que ela queria era a preservação da sua vida e de seu povo, os judeus. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esté, capítulo 7, versículo 4. Ela então fala o que o rei estava tanto ansioso e ela também tão ansiosa para falar. Capítulo 7, versículo 4 de Esté diz: porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e lançarem a perder. Esté fez ver ao rei o absurdo do plano que visava o extermínio de toda uma raça, nada comparável a uma venda como escravos ou servos, o que não era incomum na época. Se fosse isso, Esté disse que não incomodaria o rei. Ou seja, se fosse apenas estivessem fazendo o povo dela de escravos, se estivessem fazendo o povo dela de servos, ela não incomodaria o rei. Por quê? Porque era normal naquela época fazerem o povo de Deus ou outros povos também como escravo, como servos. Mas não era isso que estava acontecendo. A verdade é que eles queriam acabar. O que Amã queria era exterminar o povo de Deus, o povo judeu. Então ela revela para o rei esse plano e ele fica furioso com esse plano. Esté reproduz o edito do rei, ou seja, ela fala para o rei aquilo que o próprio rei tinha assinado embaixo. Ela fala para o rei aquilo que o próprio rei tinha decretado para Amã. Olha, do jeito que você quer que seja feito então. Então ela só fala para o rei aquilo que ele já tinha assinado embaixo. Esté faz o rei pensar no que ele mesmo aprovou, o extermínio de um povo inteiro. Ela faz o discurso com inteligência e só faltava agora completar o seu pedido. Veja que em todo o tempo Esté foi sábia.
Todo o tempo Esther foi mansa, em todo o tempo Esther foi paciente, ela foi tranquila, esperou o tempo certo, mas quando chegou o tempo certo, ela soltou na frente do rei e na cara do rei mesmo aquilo que ele mesmo tinha assinado. Era como se ela estivesse dizendo, o rei, o senhor está furioso com uma coisa que o senhor mesmo decretou? O senhor está furioso com um plano que o senhor mesmo assinou embaixo, um plano que o senhor mesmo disse que estava correto, um plano que o senhor mesmo disse que estava certo. Então ela faz o rei pensar um bocadinho no que ele tinha feito. É isso que ela faz com o rei. Então ela revela o seu plano. E aí nós vamos ver no tópico 2 que o rei ele faz uma pergunta: quem fez isso? Quem fez isso? Ou seja, vou ler aqui e nós vamos entrar um pouquinho mais aqui nessa história. Então o tópico 2 diz: quem fez isso? Assuero perguntando para Esther, furioso já. A pergunta de Assuero pode parecer estranha. Não era razoável que não tivesse conhecimento da extensão do decreto assinado em seu nome. Todavia, não se pode presumir que o rei ou qualquer governante saiba em detalhes tudo o que acontece em seu palácio ou jurisdição. Às vezes, até os pais escapam os fatos próximos de seus olhos. É uma coisa também verdade, que talvez o rei não soubesse. Esther, mais uma vez, foi inteligente. Qualquer um de nós, principalmente sem a direção de Deus, faria o contrário. Ela foi inteligente, mas qualquer um de nós, sem a direção de Deus, não faria o que ela fez. E o interessante é que o rei aqui, ele faz uma pergunta, mas a pergunta meio estranha. Por quê? Porque como que ele está perguntando quem fez isso, o que está acontecendo, o que é isso, sendo que ele mesmo assinou? É o que o comentarista aqui coloca. E a pergunta que o rei faz nos mostra que talvez ele não sabia de fato do plano de Amã, confiando nas palavras do seu braço direito. Olha que perigoso confiar totalmente naquelas pessoas que nós temos mais proximidades. Na verdade, nós precisamos confiar nas pessoas certas. Nas pessoas certas é que nós devemos confiar. Porque talvez o rei nem sabia. Talvez de fato ele não sabia desse plano. Talvez ele não sabia desse plano. Ele assinou, ele concordou, mas em papel, em uma assinatura. Mas nós não vemos em texto nenhum o Assuero dizendo que realmente vamos matar esse povo judeu, vamos matar esse povo, Amã, porque esse povo realmente está isso, está aquilo, está assim, está assado. Não, ele não fala nada disso. Então, provavelmente, pode ser que ele também não sabia do plano, 100% o plano de Amã. Ele também talvez não sabia disso. E confiando nas palavras do seu braço direito, ele assina o decreto. Mas talvez Amã não sabia, o Assuero não sabia. Por isso que a importância de confiar ou de colocar nas pessoas certas. E mesmo que nós confiamos no nosso braço direito, nós precisamos conferir tudo. Conferir tudo. Por quê? Porque o homem é falho. Por mais que nós confiamos em alguém, ele também pode falhar ou ela também pode falhar. Então nós precisamos conferir. E não foi isso que o rei Assuero fez. Ele não conferiu o decreto de Amã, apenas confiou nele. Subtópico de número 3 diz assim: a terrível reação do rei. A terrível reação do rei. É provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus. Olha que interessante, é provável que a consciência de Assuero tenha sido ativada, ou seja, talvez ele tenha caído em si nesse momento que ele estava tramando contra os judeus. A sua mente talvez tenha sido ativada, a sua consciência, quando ele entendeu o tamanho da injustiça feita aos judeus, o povo de sua rainha. Com toda firmeza, Esther respondeu ao rei cara a cara com Amã. Em Esther capítulo 7, versículo 6.
o homem, o opressor e o inimigo é este mal Amã. Olha que agora chegou a hora de Esté brilhar, né? Chegou a hora agora dela ser usada por Deus mesmo, como ela era já, para contar ao rei não só o plano de Amã, mas também que era ele o culpado, que era ele que tinha feito tudo aquilo, que Amã tinha feito todo esse alvoroço que ele estava tramando contra o povo dela, contra os judeus, contra o povo do Mardoqueu, que Mardoqueu é aquele que contou sobre a conspiração que estavam tendo contra o rei. Ou seja, se Assuero estava vivo até aqui, até nessa história, até nesse momento, é porque Mardoqueu, ele contou o plano de duas pessoas que queriam matar o rei Assuero. Então o rei Assuero não só honrou Mardoqueu na lição passada que nós vemos, honrou Mardoqueu por essa atitude dele, mas aqui também ele vai livrar o seu povo, ou seja, ele vai ser usado por Deus para livrar o seu povo e então mandar Amã para a mesma forca que ele tinha preparado Mardoqueu. Olha que história interessantíssima que nós temos na palavra de Deus. E a terrível reação do rei foi essa que nós vamos ler agora. Deus nos capacita no momento certo a erguer a voz em favor dos que não podem se defender. Foi o que Esté fez. Ela levantou a sua voz em favor do seu povo, porque o seu povo em si não poderia se defender. Mas Deus colocou ela lá justamente para livrar o seu povo. Nós cremos assim. Esté não agiu de forma temerária ou precipitada. Não instigou motim ou qualquer expediente violento, confiando em sua própria força. Manteve sua confiança em Deus e soube agir na hora certa, no lugar certo e da maneira certa. Assuero ficou tão furioso, olha aqui a terrível reação do rei. Assuero ficou tão furioso que se levantou do banquete e foi para o jardim do palácio. Esté capítulo 7, versículo 7. A essa altura, Amã já estava apavorado. A reação que teve foi se lançar sobre o assento de Esté, rogando-lhe misericórdia. A situação ficou ainda pior. O rei voltou do jardim e viu Amã prostrado sobre a diva da rainha, ou o divã da rainha, e fez uma péssima interpretação da cena. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Olha que terrível reação do rei. Ele ficou sabendo que o braço direito dele estava querendo exterminar o povo da rainha. E Amã então se levanta daquele banquete e sai furioso para o jardim. Quem sabe ele queria respirar um ar puro. Quem sabe ele queria que a ficha caísse. Quem sabe ele queria realmente entender e assimilar tudo o que estava acontecendo, porque para ele foi um baque muito grande. Então ele saiu. E quando o rei Assuero saiu, Amã se jogou nos pés de Esté. Amã se jogou no colo de Esté para lhe pedir e implorar misericórdia, para que ela não fizesse isso com ele, porque ele já sabia que o destino dele seria a morte, de tão furioso que o rei ficou, e que o rei faria isso com ele também, mataria-o. Então ele se jogou no colo de Esté, se jogou nos pés de Esté e clamou misericórdia. Mas quando o rei entrou de volta para o banquete ou para o palácio, ele deparou-se com aquela cena e interpretou muito mal a cena, é verdade. Porque o que Amã estava fazendo era implorando misericórdia, não era abusando de Esté. Ele não estava querendo abusar de Esté, mas o que o rei Assuero ele interpretou foi isso, que Amã estava querendo meio que vocês conhecem a palavra, não posso dizer aqui no YouTube porque pode ser que não passe à frente o vídeo. Mas ele queria ir fazer qualquer outra coisa com Esté, mas não era isso. E aí por isso que o comentarista coloca aqui, que na verdade Esté capítulo 7, versículo 8, as palavras do rei Assuero. Amã estaria querendo desonrar a rainha diante do próprio rei? Esté capítulo 7, versículo 8 vai falar sobre isso.
Então, está aí a terrível reação do rei. Esté, no tempo certo, denuncia Amã. O rei sai do palácio e vai para um jardim furioso. Amã se prostra diante de Esté, imaginando o que poderia lhe acontecer, que era a morte, como eu já disse. Quando o rei volta, ele se depara com a cena, ele interpreta mal e pensa que Amã estaria desonrando a rainha. Então, foi a terrível reação do rei. O tópico de número 3 vai dizer assim para nós: o grande livramento. Subtópico de número 1. A história da forca chegou ao palácio. A forca que Amã tinha feito para Mardoqueu, essa história então chega ao palácio. E olha como chega. A reação física e verbal de Assuero levou os seus servos a entender que a morte de Amã estava decretada. Até Amã pensou dessa forma, não foi só os servos. Depois que o rei redobrou o seu furor por vê-lo deitado junto à rainha, seus servos cobriram o rosto de Amã. A história da forca, preparada no dia anterior, já havia chegado ao palácio. Nada fica oculto. Um dos eunucos, Arbona, sabia até o tamanho, 50 côvados de altura, cerca de 22 metros. Não se sabe por qual motivo Amã teria preparado uma forca tão alta. Seria para promover um espetáculo público? Olha que interessante. Amã fez uma forca para Mardoqueu, imaginando que Mardoqueu seria enforcado naquela forca. Então ele faz a forca muito alta, cerca de 22 metros de altura. Olha que forca enorme, forca alta. Será que seria para promover um espetáculo público? Mal sabia ele que Deus já estava fazendo com que as coisas mudassem de rumo e que quem iria ser enforcado naquela forca seria ele mesmo. A queda que Amã decretou para Mardoqueu voltou para ele mesmo. E olha como são as coisas, né? Olha como são as coisas. Ele desejou algo para Mardoqueu, mas esse algo voltou para ele mesmo. E um dos motivos disso ter acontecido era que Mardoqueu era um servo fiel a Deus. E Deus, ele protege e ele livra os seus justos. Subtópico de número 2 vai dizer: os ventos mudaram. Até aquele dia, à exceção de Mardoqueu, todos os servos de Assuero se inclinavam e se prostravam diante de Amã. Mas talvez ele não fosse tão querido assim na corte. Bastou uma oportunidade para um dos oficiais do rei ter a iniciativa de sugerir sua execução, informando Assuero da forca preparada por Amã para Mardoqueu. Em ambientes de poder, às vezes impera um certo de sistema da conveniência. Muda-se de lado com muita facilidade. Talvez Arbona até tenha feito parte do grupo de servos do rei que denunciou Mardoqueu para Amã. Agora soube ser bem perspicaz para sugerir a forca para o seu ex-superior. Ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil a dizer em Esté capítulo 7, versículo 9, aquele que falava para bem do rei. Ou seja, ele não apenas informou ao rei que havia uma forca preparada por Amã para Mardoqueu, mas foi sutil ao dizer: aquele que falara para bem do rei. A insinuação foi explícita, ao rei logo acatou. Olha aí que interessante. Um dos oficiais conta para Assuero que Amã tinha preparado uma forca para Mardoqueu. E eu quero separar 3 pontos aqui nesse segundo subtópico do tópico de número 3. E o primeiro é: gente ruim atrai gente ruim também. Essa é uma realidade. Se a gente for ruim, nós vamos atrair para nós gente ruim também. Amã, ele foi muito ruim com Mardoqueu. Amã era um homem muito ruim, muito soberbo, ele não tinha humildade. Amã queria se fazer ou queria ser maior do que os outros, e se fosse preciso isso acontecer, para isso acontecer, ele até mataria gente inocente.
Ele até faria mal para os inocentes. E era isso que estava quase prestes a acontecer para com Mardoqueu e o povo. Então, gente ruim atrai gente ruim também. Essa é uma realidade. Depois, o que o comentarista próprio coloca na lição também é que a verdade sempre vem à tona. Não adianta a gente querer mentir, não adianta a gente querer fazer o mal, não adianta a gente querer passar por cima de ninguém, não adianta nós queremos crescer nas custas de alguém, porque a verdade ela sempre vai vir à tona. A verdade sempre vem à tona e isso é uma realidade. Não adianta queremos fugir disso, porque a verdade ela sempre aparecerá. E a terceira coisa que quero falar desse segundo subtópico é a fragilidade do poder humano. Olha a fragilidade. Amã mostra para nós o quão frágil é o poder humano. Amã mostra para nós que não basta estar no poder. Amã mostra para nós que não basta nós termos algum poder. Como humanos, nós termos algum poder, não basta. Não basta, porque se nós tivermos algum poder, se nós estivermos e formos potentes na sociedade, tivermos algum cargo elevado e tivermos servos, pessoas a nos servir, bem, se nós não fizermos a vontade de Deus e esses servos fizerem a vontade de Deus, certamente eles estão acima de nós. Eles estão acima de nós mesmos. Por quê? Porque o poder humano é frágil. A fragilidade do poder humano é uma realidade. Bem, finalizando então a lição de número 12, quero ler com vocês a conclusão e fazer também uma aplicação dessa conclusão. A conclusão diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio, mas que ele se converta e viva. Como está escrito em Ezequiel, capítulo 33, e segunda epístola de Pedro, capítulo 3 também, versículo 9. É o espírito rebelde e contumaz do homem que o leva à perdição. Amã deu lugar ao ódio e planejou de forma implacável e cruel a morte de Mardoqueu e de todos os judeus do reino da Pérsia. Foi enforcado na própria forca que preparou. Esté, capítulo 8, versículo 10, mostra para nós que Amã foi enforcado na mesma forca que ele fez para Mardoqueu. Que o Senhor guarde o nosso coração de toda a maldade. Então, Amã faz Assuero assinar um decreto que injustamente mataria o homem que o livrou da morte e mataria ainda o povo inteiro da rainha que o rei tanto amava. Olha o que Amã fez. Amã fez o rei Assuero assinar um decreto que injustamente mataria o homem que livrou ele da morte e o povo que era da sua rainha Esté, a rainha que ele tanto amava. E talvez a rainha até iria junto. Quem sabe? Porque ela era do povo judeu. Uma vez que ele decretou todo o povo judeu morresse, talvez Amã mataria a rainha Esté também. E depois, quando o rei Assuero fosse falar com ele, por que você matou a rainha? Por que mataram a rainha? E ele iria dizer, tá aqui, rei, o senhor que decretou a morte de todo o povo judeu. Não foi, eu cheguei para o senhor e pedi, e o senhor assinou. E ela faz parte disso. E Mardoqueu também faz parte disso. E nós matamos, executamos a todos, como o Senhor assinou embaixo. E ele não poderia falar nada. A única coisa que ele poderia fazer era mandar matar também Amã. Mas aí Amã também já teria matado todos que ele queria. Por isso, seria uma confusão, mas Deus não deixou que isso acontecesse. Então, tudo isso poderia acontecer, mas Deus usou também aí, acredito que Deus que usou tanto Mardoqueu quanto a rainha Esté e também o rei Assuero com isso, com esse decreto dele que Amã é que deveria morrer na forca que ele mesmo fez. O rei decidiu enforcar Amã na mesma forca que ele fez para Mardoqueu. E aqui tem uma lição muito interessante que quero finalizar com essa lição, que diz: a lei da colheita aconteceu. O que Amã plantou, ele colheu. A lei da colheita, ou a lei da semeadura, ela funciona. Ela funciona assim. Se a gente planta maldade,
a gente vai colher maldade certamente. Se a gente planta bondade, bondade também nós colheremos. O que a gente planta, a gente colhe. Isso é uma realidade, nós podemos aprender aqui na lição e na história de Esté, que Amã foi um desses. Amã plantou coisa ruim e colheu coisa ruim. Ele plantou a morte e colheu a própria morte também. Ao contrário de Mardoqueu, que plantou obediência a Deus, plantou obediência a seus princípios e colheu também aí coisas boas da mão de Deus, o livramento, colheu muitas coisas também a respeito aí. Aliás, ele plantou o que ele colheu, porque ele colheu coisas boas e plantou coisas boas também. Isso aí é a lei da colheita. A lei da colheita, ela acontece também na nossa vida. Se a gente for pessoas que plantam coisa ruim, nós vamos colher coisas piores ainda. Isso é uma certeza que a Bíblia deixa para nós, que a Bíblia coloca para nós. Então, nós podemos aprender nessa lição de número 12 aqui, com vários personagens. Com Esté, podemos aprender a esperar o tempo certo, o tempo de Deus na nossa vida e ter sabedoria em tudo e principalmente no jeito e no que falar. Nós podemos aprender isso com Esté. Podemos aprender com Assuero, coisa que ele não fez. Nessa lição a gente pode aprender com Assuero. Por mais que nós temos alguém de confiança do nosso lado, nós precisamos conferir tudo aquilo que passam para nós. Nós aprendemos isso, o rei Assuero não fez, mas com a vida dele a gente aprende isso aí também. Com Mardoqueu aprendemos a ser um servo fiel, a plantar coisas boas, que certamente colheremos coisas boas. E com Amã nós aprendemos também da mesma forma, que se nós colhermos coisas ruins, se plantarmos coisas ruins, vamos colher coisas piores ainda, e nós não podemos deixar a soberba subir a cabeça. Por mais que temos aí um cargo elevado, seja na sociedade, seja na igreja, não podemos rebaixar ninguém e não ter ninguém como nosso inimigo mortal, porque é Deus que clama por nós. A justiça tem que estar nas mãos de Deus. Meus irmãos, que Jesus em Cristo vos abençoe e eu espero vocês nas próximas lições. Próxima lição é a última desse trimestre, lição de número 13. Eu aguardo vocês então nessa próxima lição. Que Jesus vos abençoe.